Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, tá? Aqui é a professora Elisângela Sena e eu trago para você hoje uma resolução de uma questão bem simples, tá? Envolvendo massa molar. Preparei essa aula porque eu estou trabalhando com algumas turmas, introdução a cálculos químicos, certo? Então, a gente vai começar com questões bem fáceis, para que você pegue ritmo e consiga resolver questões de nível intermediário e depois as questões de nível mais complexos, tá bom? Vamos lá, pessoal. Bom, nós vamos roteirizar, tá? Vamos sistematizar como resolver essas questões de química onde envolve textos, tá? Lembrando que o segundo ano do ensino médio é uma série onde vamos ter conteúdos com muitos textos envolvendo cálculos químicos, tá bom? Então vamos lá. Então, a princípio, nós vamos fazer uma leitura de reconhecimento, tá? O que é uma leitura de reconhecimento? É aquela leitura preliminar, onde você vai, por exemplo, esse texto trata do quê, tá? Então, essa leitura você não vai conseguir captar muitas informações. É só para saber esse texto trata do quê, tá? Então vamos lá. A magnetita, um minério do qual se extrai ferro, possui fórmula molecular Fe3OX e sua massa molecular é de 232 U. Determine o valor de X e escreva a fórmula molecular correta da magnetita. Pronto. Na segunda leitura, é uma leitura onde o estudante vai conversar com o texto. O que é conversar com o texto? Extrair informações, é você saber o que o texto está pedindo. Isso é conversar com o texto. Então, pessoal, quanto mais questões, quanto mais exercício eu vou resolvendo, mais habilidade eu vou desenvolvendo, menos tempo eu vou gastando para interpretar uma questão de química. Então, isso requer prática, tá? Então, vamos lá fazer nossa leitura interpretativa ou leitura onde eu vou conversar com o texto. A magnetita é um minério do qual se extrai ferro, possui fórmula molecular. Olha lá, isso é uma informação importante. Fe3OX. E sua massa molecular é de 232 unidades. Daqui a pouco eu falo sobre esse U, tá? Determine o valor de X e escreva a fórmula correta da magnetita. Pronto, foi, tá? O que a gente vai fazer agora? Sistematizar. Quanto mais você resolver questões, você vai encurtando esse tempo de sistematização, de resolução de probleminhas, resolução de questões. Então, aqui, ó, quais informações que o texto traz para mim? Olha eu conversando com o texto. A primeira informação que o texto me traz é a fórmula molecular da magnetita, Fe3OX. A segunda informação é a massa molecular ou massa molar da magnetita, 232 U. Professora, na sala de aula, a senhora fala em gramas por mol. E por que aqui está falando em U? Esse U, pessoal, a gente lê assim, ó, 232 unidades de massa molecular. E qual é a unidade da massa molecular? Gramas por mol, certo? Foram duas informações que o texto deu, apenas. Aí agora eu continuo desenvolvendo a minha sequência didática ou sequência lógica, como você queira chamar. Pergunta-se: o que o texto quer? Ele pede: determine o valor de x, x igual a, e escreva a fórmula molecular correta da magnetita. Ele quer, ó, que você escreva a fórmula molecular correta
da magnetita. É isso que o texto pede, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre fórmula molecular, tá? A fórmula molecular, ela traz pra gente os elementos químicos que constituem a substância, tá? E também vai aparecer a quantidade desses átomos numa unidade molecular. Eu sei essas quantidades a partir de quê? Tá vendo esses numerozinhos que ficam pendurados, tá? Vamos dizer assim. Esses numerozinhos aqui, ó, eles têm um nome, índice da fórmula. O índice da fórmula, ele diz exatamente a quantidade de cada elemento químico que aparece numa unidade molecular, tá? Eu gostaria até de pedir perdão a vocês, porque na hora de digitar o texto, eu não coloquei uma informação importante, tá? Observação aqui, ó, que a gente vai precisar. Massas atômicas. Eu não, na hora de digitar, não coloquei. Ferro, 56. E aqui o quê? Se é massa atômica, 56 unidades de massa atômica. Oxigênio, 16U, tá certo? Vamos lá? Então, eu já sei as informações, eu já sei o que o texto quer, eu já tenho as massas atômicas. Agora, nós vamos pôr a mão na massa e gerar os nossos cálculos, tá bom? Vamos lá. Como é que eu calculo a massa molecular ou a massa molar de qualquer substância? Eu vou, primeiro, observar quais os elementos químicos constituem a substância. No caso aqui, a magnetita. Ela é constituída por átomos do elemento ferro e átomos do elemento oxigênio. Quantos átomos de ferro numa unidade molecular da magnetita? 3. 3 vezes a massa atômica do ferro. Então, vamos lá. 3 vezes 56. A magnetita, ela não é apenas formada por ferro. Na sua constituição molecular tem oxigênio. Oxigênio. Quantos átomos de oxigênio? X vezes 16. Essa massa molar é igual a 232. Gente, isso aqui você já conhece. Isso aqui você já sabe. Isso aqui, pessoal, é uma equação do primeiro grau, matemática. E você vai resolver do mesmo jeito que você resolvia lá nas aulas de matemática, tá bom? Vamos lá. 56 vezes 3. 56 vezes 3. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 5, 15. Mais 1, 16. 168. Mais 16 vezes x, 16x, que é igual a 232. Olha lá. Tudo que você aprendeu lá na matemática. Eu vou colocar aqui, tá? Vai ficar melhor para você. Então, 168 mais 16x é igual a 232. Novamente, vai fazer do jeito que você estava fazendo. Letras para um lado, número para o outro. Trocou de lado, mude o sinal. 16x é igual a 232 menos 168. 16x é igual a... Vai armar a continha. 232 menos 168. 8 para 12, 4. 7 para 13, 6. 2 para 2, nada. 16x é igual a 64. Você não quer o valor de 16x, você quer o valor de 1x. X é igual a... 16 está multiplicando? Passa para o outro lado dividindo. 64 dividido por 16. Arma a continha. 64 dividido por 16. 4 vezes 6, 24. Para 24, nada. Vão 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Para 6, nada. X é igual a 4, tá? Então, você, agora, nesse exato momento, respondeu
metade da questão. Por que eu falo metade? Porque a questão pede duas coisas. Então, resposta: x é igual a 4. Ok. Agora, ele quer a fórmula correta, fórmula molecular correta da magnetita. Lembra que a gente conversou que os numerozinhos que aparecem aqui, ó, eu falo pendurados, tá? Mas não é pendurados, não. Esses numerozinhos aqui, ó, o índice da fórmula. Então, x é igual a 4, então o índice do oxigênio é 4. Fe3O4. Terminou a questão. Pessoal, percebam. Primeiro eu faço uma leitura preliminar. É aquela leitura de reconhecimento. Na segunda leitura do texto, eu vou extrair as informações. Vou extrair a pergunta ou as perguntas. Feito isso, eu começo a gerar os cálculos a partir do que eu tenho, sabendo onde eu quero chegar. E aí, consigo fazer qualquer questão, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Às vezes o aluno fica com vergonha de fazer pergunta quando eu tô resolvendo questões, tá? Então, esse é o objetivo de eu gravar essas resoluções de questões, que você possa estudar em casa, você possa rever com calma, rever passo a passo, e logo, logo a gente vai estar resolvendo aqui questões mais complexas também. Um forte abraço e que Deus abençoe você.